O desaparecimento de Madeleine McCann já faz 17 anos. Foi no dia 3 de maio de 2007 que desapareceu. A criança estava quase a completar os 3 anos e criou um alvoroço em Portugal gigantesco. Eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. Estava tudo completamente louco nas notícias. A polícia parava bastantes carros a tentar identificar a menina. Havia também vários boatos de que tinham visto a menina, mas nunca foi encontrada. Mas afinal, como é que tudo aconteceu? Tudo acontece nesta noite em que os seus pais deixaram os meninos, os 2 irmãos e Madeleine McCann no quarto do hotel. Os irmãos dela, que eram gêmeos, tinham 2 anos. O apartamento era no resto do chão e basicamente a família tinha um sistema que várias pessoas do jantar iam verificar se os meninos estavam bem. Até que houve uma altura que a mãe foi verificar e viu que a menina já não estava lá. O primeiro suspeito deste caso terá sido Robert Morat, porque supostamente alguém tinha visto Morat a trazer uma criança ao colo para a sua casa. A polícia investigou o homem e não conseguiu encontrar nada. Então a polícia acabou por tirar as suspeitas deste homem. 4 meses depois, a polícia portuguesa juntou os pais de Maddie à lista de suspeitos. Para alguns investigadores, a menina teria morrido no apartamento e isso terá sido causado pelos pais. O sequestro teria sido basicamente para disfarçar a morte dela. Esta teoria veio precisamente por causa de algumas pistas, nomeadamente não haver sinais de arrombamento no apartamento e o facto das impressões digitais, as únicas que existiam, era da mãe dela. E depois também há aquela questão que os raptores poderiam estar a usar luvas, mas também na investigação não haveria sequer vestígios de utilização de luvas, que também deixava pistas, mas quando analisaram não se verificava nada. Então acabaram muito por direcionar esse caso para que os pais fossem os culpados. Depois, ao que é que levou? Isto é uma curiosidade. Esse polícia, Gonçalo Amaral, acabou por ser afastado do caso. Esta parte é bem interessante. Tu podes levantar aqui algumas teorias de conspiração também em relação ao despedimento de Gonçalo Amaral, que estava basicamente a chefiar toda esta investigação, e é um vídeo que dá pano para manga, até porque eu tenho alguns clipes dele que são bem interessantes e tu ouvires a investigação, porque ele acabou ao fim e ao cabo por ter um papel importantíssimo nas tomadas de decisões e até na análise dos casos em pessoa. Sabes, tu já ouviste esta também na parte de acusarem os pais, era de que os pais, como eram médicos, tinham acesso a determinados sedativos e tinham algum conhecimento e a dose poderia ter sido exagerada e a Maddie teria talvez morrido nesse instante. Houve algo que tem bastante interesse para aqui, que era um carro que os pais de Maddie teriam utilizado, teriam alugado, mas um ano mais tarde Katie e Jerry acabaram por ser retirados da lista de suspeitos e ficou por aqui. Mas então, quais é que foram os próximos suspeitos, não é? Porque este caso tem um mediatismo gigantesco. O principal problema era que tu não tinhas pistas suficientes. Não há pistas suficientes para tu conseguires indicar um suspeito. Não tem força suficiente para tu dizeres, olha, é aquela pessoa porque realmente se encontrou o ADN. Não, foi quase impossível. Parece que todas as provas que chegavam voltavam negativas e tu não tinhas fundamento nenhum para acusar qualquer pessoa. Começaram a surgir cada vez mais teorias. Uma delas era de que a casa teria sido roubada e o objetivo não seria nem raptar nem matar a Maddie. E o que teria acontecido era que Maddie teria acordado durante o assalto e os assaltantes não tiveram outra hipótese que não raptá-la também. Uma das teorias que hoje em dia ainda é mais suportada era que poderia ter sido raptada por um pedófilo. Na altura em que ela teria sido raptada no Algarve, haveria 38 pessoas que corresponderiam a esta descrição que eu vos dei ainda agora. Nos últimos anos havia 7 relatos, nos quais 5 aconteceram antes da Maddie e as outras 2 depois. Então, depois desta investigação e não se ter encontrado nada, o caso acabou por ficar morno, até que hoje em dia existe o principal suspeito, e esse suspeito era Christian Bruckner. Começou a ser um dos principais suspeitos em 2020, ou seja, o caso ganhou vida nesse ano. Mas então porque é que Christian Bruckner poderá ter começado a ser um dos suspeitos? Uma das principais pistas que era o facto de ele estar a viver naquela zona e no mesmo ano de desaparecimento de Madeleine McCann. Christian Bruckner, enquanto viveu no Algarve e em Portugal, roubava hotéis e vendia droga. E acabou por ser condenado por abusar de uma idosa. Ele já estava preso na Alemanha enquanto este processo todo estava a acontecer. E para além destes crimes todos do qual eu estou a falar, ele também era suspeito pelo desaparecimento de uma menina chamada Inga Gehrig. Desculpem se eu disse mal o nome. Esta menina teria desaparecido num churrasco em 2015. Depois destes acontecimentos todos, o padrasto de uma menina de 8 anos que também tinha desaparecido em 2004 e pediu que as autoridades investigassem Christian. O padrasto dizia que ela tinha desaparecido em setembro de 2004 na Vila da Figueira, não muito longe de onde a Maddie estava. A polícia portuguesa, durante este processo todo, tinha uma amostra de saliva que estava no apartamento onde Maddie desapareceu. Estava a tentar perceber se por acaso correspondia ao ADN de Christian Bruckner. O resultado desta
operação, os cientistas acabaram por não obter o perfil completo da ADN, mas continuam a tentar utilizar novas técnicas. E bem, eu acho que este vídeo é bastante completo, diz as coisas principais sobre o caso. É um caso que acaba por ser muito enigmático e que os portugueses e o mundo inteiro sente muita frustração porque é um caso muito delicado e parece que está enguiçado, que está amaldiçoado, que é impossível que uma prova realmente lide a encontrar um suspeito que seja viável.